Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do passo a passo, os primeiros passos na verdade, para você construir uma nova edificação na sua fazenda. Nós vamos falar do processo de preparação do solo e terraplenagem. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar sua curtida e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo tem relevância e possa levar esse vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, a primeira coisa é o termo terraplenagem ou terraplanagem. Bom, é comum que o termo terraplenagem seja utilizado para se definir o conjunto de técnicas de movimentação de terra, um conjunto de ações de movimentação de terra preparatório para a obra. Então, remoção, reaterro, compactação, geralmente utiliza-se o termo terraplenagem. Enquanto terraplanagem, a maioria dos técnicos tem um entendimento que é só o processo de se aplainar o terreno, tornar plano. Então, tecnicamente, é mais comum se utilizar o termo terraplenagem. Mas na prática, aqui na obra, na fazenda, você utilizando um ou outro, o entendimento vai ser o mesmo. Então vamos lá. A primeira dica importante que eu dou para vocês é o seguinte: geralmente na fazenda a gente vai fazer uma obra, muitas vezes a área tá como essa daqui, ó. Aqui a gente tem um plantio de milheto, me parece, me corrija se eu estiver errado, eu não sou especialista, mas geralmente tem uma área que é plantio há muitos anos, ou está plantada, ou é uma área com capim, de pastagem há muitos anos. E o que acontece? Com o passar dos anos, essa massa orgânica dessa planta, ela é incorporada no solo. Então o que acontece é que a gente acaba tendo uma camada de solo mais superficial aqui, sei lá, de 10, 20 ou 30 centímetros aqui, que tem uma porcentagem grande de matéria orgânica misturada. Isso não é interessante, porque a matéria orgânica ela degrada com o passar dos anos. Isso aí pode criar, imagina que eu compacto essa terra, com o passar dos anos essa matéria orgânica degradada, isso pode criar vazios ali no solo, gerar micro recompactações, vamos dizer assim, né? E aí eu ter uma movimentação desse aterro, o que gera patologias na obra futuramente. Então, a primeira coisa importante de se fazer é a remoção da camada mais superficial do solo, onde a gente tem matéria orgânica. Mas também pode acontecer de ter outros tipos de resíduo. Então, mesmo que seja, por exemplo, eu tenho uma área aqui que ela não tem nada plantado nela, mas pode ser que tenha algum tipo de resíduo químico, de antigas pilhas de adubo, ou tem algum outro tipo de material que não seja a terra, e tudo que não for o solo que você vai utilizar para fazer o aterro, pode te gerar problemas de falhas de compactação. Então é interessante que sempre você faça uma remoção de uma camada de solo ali. O segundo ponto importante que eu vou colocar aqui para vocês é sempre fazer um controle tecnológico. O que isso significa? Você tem que ter um apoio de profissionais especializados, lógico, sempre, né? Mas também de um laboratório que vai aferir a qualidade tanto do material que você vai usar nesse aterro, quanto do aterro, a qualidade de compactação do aterro ao final do serviço. Então o que acontece? Você tem que saber aonde está a jazida de material que você vai buscar. Então, eu preciso criar um aterro aqui de 50 centímetros, então eu preciso trazer tantos 1000 metros cúbicos aqui para esse local. Onde que está essa fonte? Tem uma jazida aqui de cascalho na fazenda que está a 5 km. Então uma distância viável aí para se buscar. Aí você vai lá e pega esse material, só que você tem que entender qual que é a resistência dele. Então você vai mandar para um laboratório para fazer caracterização, teste de resistência, fazer os testes tecnológicos. E aí você vai junto com um profissional que vai calcular tudo para você. Você vai entender se esse material é bom o suficiente para se fazer aquele aterro que você precisa para aquela obra. Aí você analisou, viu que está tudo certo, você faz aquele aterro ali. Tirou a camada de solo mais superficial, começou o aterro. É interessante que você faça camadas entre 10, 20 ou máximo 30 centímetros para compactar e sempre tenha uma certa umidade no solo. Então não é interessante fazer com o solo totalmente seco. Tudo isso
lógico, é fruto de cálculos, projeto e planejamento. Então você tem que ter um profissional especializado nisso daí para aferir tudo isso daí. Não é no achômetro ou no olhômetro. A gente fala, tá mais úmido ou menos úmido, dá para compactar. Então, mas no conceito básico a gente sabe que você tem que ter uma certa umidade no solo para conseguir fazer essa compactação. E aí você foi lá, fez a compactação do solo, fez várias camadas. Então vamos supor lá, preciso fazer um aterro de 50 centímetros. Eu ponho uma camada de 30, compacto, ponho mais outra de 30, compacto, e provavelmente eu vou chegar nos 50 ou próximo dos 50, ou posso colocar camadas de 20, que daí eu vou compactar, ela vai diminuir de tamanho, né? Aí ao final eu tenho que fazer um teste de resistência desse aterro. Então aí entra o laboratório de novo e a orientação profissional de novo, que daí ele vai com um teste de sondagem, fazer perfurações e entender se aquela resistência ali de solo chegou no ideal para você fazer a sua obra em cima. Então, só recapitulando aqui, você escolhe o melhor local da obra, você faz a remoção da camada superficial de solo, você acha a jazida, analisa se ela é viável a distância que você vai percorrer para buscar o material. Você faz a análise do material da jazida para ver se ele atende tecnicamente. Você faz as camadas de compactação, verificando o nível de umidade do solo. Você faz camadas pequenas que conseguem ser compactadas, e um ponto importante que eu esqueci de falar é o seguinte: o tamanho da camada depende do equipamento que você está usando para compactação. Então, um outro item muitíssimo importante é você utilizar equipamentos específicos para compactar isso daí. Não basta você pegar qualquer máquina na fazenda e sair passando em cima com um trator, alguma coisa assim, porque pode ser que não dê a compactação que você precisa. Então, tudo isso vai ser orientado por um profissional, que é a última grande dica que eu vou dar para vocês. Como eu falei ao decorrer do vídeo, sempre tenha um profissional para acompanhar. E aí, ao final desse aterro, furos e análise da compactação que foi feita, se atingiu a resistência necessária, calculada e projetada. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sou o engenheiro Antônio Cortes, aqui do canal Engenharia do Agro. Forte abraço!